Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje a igreja celebra, neste dia 2 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, o início da quaresma e, ao mesmo tempo, o início da campanha da fraternidade deste ano, que trata sobre o tema da educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. O evangelho para hoje é Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus para seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de comentar o Evangelho, é bom dizer que estamos começando um tempo que é muito significativo na vida da igreja. Assim como o Advento prepara o Natal, a Quaresma prepara a Semana Santa, prepara o Tríduo Pascal, prepara a Páscoa. São 40 dias, na verdade, que lembram na Bíblia uma geração, 40 anos. O povo demorou para passar do Egito para a Terra Prometida. 40 dias demorou o dilúvio. 40 dias foi o tempo que Jesus demorou no jejum, fez jejum e ali enfrentou o demônio também. 40 na Bíblia é um número simbólico. A Quaresma é um tempo para arrumar a casa, mudar a mentalidade, mudar o coração, ajustar o que está desajustado. A Quaresma é um tempo para voltar atrás, para voltar-se para Deus. A primeira leitura deste dia nos diz o seguinte: o profeta Joel, que nos diz: voltai para mim com todo o vosso coração. E ele diz como deve ser essa volta: com jejuns, com lágrimas e com gemidos. Quer dizer, deve ser algo que parte de dentro, se expressa de dentro, não é? Rasgai o coração e não as vestes. Interessante que na parábola do bom semeador, a semente que dá fruto só é aquela semente que cai numa terra preparada. A semente que cai na beira do caminho, numa terra dura, não dá frutos. A semente que cai numa terra superficial, que não foi arada, também não dá fruto. A semente que cai no meio de espinhos também não dá fruto. Só dá fruto a semente que cai numa terra boa, arada, preparada. Uma terra que foi limpa antes. Uma terra que alguém teve o trabalho de limpar e de preparar. Assim, rasgar o coração é a condição primeira para colher a palavra de Deus. Quantas vezes nós escutamos a palavra, mas não estamos com o coração aberto. Por isso ela não penetra no nosso coração e não cumpre o seu efeito. Rasgar o coração como quem rasga um terreno com um arado, para poder acolher a palavra. Não basta rasgar as vestes. Rasgar as vestes significa atitude exterior, atitude externa, atitude de aparência. Jesus, de certo modo, reflete com o povo quando diz assim:
não adianta ter um remendo novo num pano velho, quer dizer, não adianta uma atitude nova num coração velho. É preciso mudar o coração, a mentalidade. É preciso haver uma mudança muito mais profunda. E ele aqui, o profeta diz, Deus é benigno, é compassivo, é paciente e é cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo, quer dizer, inclinado a perdoar a pessoa. Pois bem, este é o convite que o profeta nos faz hoje, não é? Tocai trombeta, prescrevei o jejum sagrado, etc. Depois escutamos o Salmo, que é o Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo de arrependimento. Dizem os antigos que Davi escreveu esse salmo num grande pranto, porque ele tinha cometido um pecado muito grande, perverso até. Tinha matado Urias para ficar com a mulher de Urias. É toda uma trama que é preciso ler com calma, né? Eu não vou aqui contar essa história, é até muito interessante, eu não vou contá-la, mas ele matou Urias, colocando Urias na frente de uma batalha. Urias, que era um soldado seu, e ele colocou na frente da batalha e pediu aos soldados que o deixassem sozinho para morrer, vejam vocês. E ficaram com a mulher de Urias. Depois veio o profeta Natã e disse, Davi, se um proprietário tem apenas uma ovelhinha, o vizinho dele tem uma propriedade enorme, muitas ovelhas, incontáveis ovelhas, e ele rouba a ovelha do vizinho e ainda mata o vizinho, o que este homem merece, Davi? Julgue este caso com justiça. E Davi levanta da cadeira e diz, esse homem merece a morte. E Natã diz, Davi, esse homem é você. Você matou Urias para ficar com a mulher dele. Então é muito interessante como Natã faz, na sua missão de profeta, Davi reconhecer a sua falta. Porque às vezes nós vamos fazendo as coisas e vamos relaxando a consciência, fazendo, até que chegue alguém e nos diga, rapaz, isso aqui não dá, tem que parar, para isto aqui, porque isto aqui vai te dar um problema sério mais na frente. E tua consciência não dói fazendo isto aqui? Dizer, então veja, o profeta Natã tem um papel importantíssimo. E daí nasce o Salmo 50, que é um salmo realmente muito bonito. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, apagai completamente a minha culpa. Muito belo. E aí ele reconhece o pecado, reconhece que Deus é bom, e ele diz, no pecado minha mãe já me concebeu, eu fui concebido no pecado, então cria em mim um coração que seja puro. É interessante esse verbo criar, porque fazer é um verbo muito nosso, nós fazemos cadeira, fazemos casa, fazemos mesa, mas criar é um verbo usado só para Deus, só Deus é capaz de criar. Por isso Davi diz, criar em mim, quer dizer, eu não sou capaz de fazer isto, criar em mim um coração que seja puro. Muito bela a palavra de Davi. E agora entramos na segunda leitura, quando o apóstolo Paulo nos diz, reconciliai-vos com Deus. O que significa reconciliar? Re é fazer uma outra vez, com significa junto com alguém, Shirium é de olho, não é? Reconciliar significa recuperar a condição de olhar nos olhos de alguém. Quando o marido, por exemplo, trai a esposa ou comete um erro grave, ele não consegue olhar nos olhos da esposa. Quando o esposo trai a esposa, né? Quando um amigo trai um amigo, a confiança de um amigo também não olha nos olhos. Então, saber olhar no olho da outra pessoa, saber que esta condição não é uma condição fácil. Saber olhar nos olhos significa olhar com verdade e olhar com pureza. No matrimônio, no momento central do matrimônio, os dois ficam um voltado para o outro, marido e mulher, né, o noivo e noiva, e se olham nos olhos. E aquele momento deve ser o momento para dizer, olha, no matrimônio de vocês nunca devem chegar ao ponto de perder essa condição de se entreolharem nos olhos. Se um dos dois começa só a olhar para o chão e não olha mais para o rosto da outra pessoa, olha para o olho da outra pessoa, significa dizer que alguma coisa está errada. Reconciliai-vos com Deus, quer dizer, recuperai a condição de olhar para Deus. Veja que Adão, quando pecou, o que é que aconteceu?
Deus procurou Adão e Adão estava escondido. Onde estás, Adão? Senhor, eu estou escondido. Mas por que você se escondeu? Senhor, porque estou nu. Mas como assim? Já lhe vi nu tantas vezes. Não, é porque hoje eu estou numa situação deplorável. Eu traí a sua confiança, eu pequei, eu fiz coisa que eu não devia. O Senhor me deu um paraíso belíssimo e eu, na minha ignorância, fiz a única coisa que o Senhor proibiu. Interessante que na segunda leitura o apóstolo diz assim: eis o tempo favorável. O tempo favorável é hoje. E ele diz: deixai-vos reconciliar com Deus. Se deixe reconciliar com Deus. Não faça barreiras, não é? Reconciliar-vos com Deus. Hoje é o dia da salvação. Amados irmãos e irmãs, depois nós entramos no Evangelho. Jesus começa dizendo: ficai atentos, quer dizer, em italiano se diz muito esta frase, fate attenzione, quer dizer, cuidado, em outras palavras, não é? É o nosso verbo, é o nosso cuidado, né? Cuidado fulano com tal coisa. Fate attenzione, ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Quer dizer, Jesus aqui fala da chamada hipocrisia, do teatro religioso, não é? Fazer as coisas para ser visto. Eu vou ali visitar um abrigo de idosos, resiste cada momento. Ou eu vou ali visitar algumas crianças carentes. Olha, quando eu estiver com aquela criança mais suja e mais sofrida, não me deixe tirar fotos, eu tirei algumas fotos. É a caridade feita para ser visto. É a caridade que perde o seu valor porque perde o sigilo. É alguém que faz algumas feiras para distribuir, mas filma a distribuição e filma tudo e faz aquela coisa. Isso, aos olhos das pessoas, é algo bonito, as pessoas batem palma, mas perde o seu valor espiritual, né? Porque Jesus diz que não saiba a mão esquerda o que fez a direita, não é? Isso é uma bela recomendação, não é? Então, quando vocês derem esmola, diz o texto, não toquem uma trombeta, não anunciem para os quatro cantos que estão fazendo isto, que vão dar esmolas. Fiquem atentos, porque as grandes tentações nascem do orgulho. Na verdade, Jesus chama os discípulos para uma condição de gente madura, de gente adulta. Ele quer tirá-los da condição de adolescentes na fé, de jovens na fé, e fazê-los gente madura. E esses 3 costumes dos antigos, Jesus diz, vocês precisam reformular na vida de vocês. Primeiro, esta coisa da esmola. Eu penso que, ao invés de esmola, se deve fazer justiça às pessoas, não é? O ideal é que não houvesse ninguém pedindo esmolas, que ninguém sofresse esta injustiça de precisar pedir esmolas, não é? Depois, a segunda coisa é, quando vocês orarem, também tenham cuidado, não sejam como os hipócritas. Um novo jeito de se relacionar com Deus. Então, primeiro, um novo jeito de se relacionar com o outro, ao invés da esmola, fazer a justiça. Depois, o segundo modo de se relacionar com Deus, não rezar para todo mundo ver, mas rezar no silêncio do coração. E depois, um terceiro modo de se relacionar consigo mesmo, quando ele fala sobre o jejum, o autodomínio, o domínio das suas paixões, é algo importantíssimo. O que é que eu ganho com o jejum? Bom, objetivamente o que eu ganho é o domínio sobre as minhas paixões. Eu afirmo que em Cristo eu posso ser Senhor diante das minhas paixões. Muito bem. Hoje as pessoas vão receber a cinza como sinal de penitência, de que querem entrar num caminho de conversão. E esses 3 passos que Jesus dá já são 3 passos bastante importantes. Nessa quaresma, fazer mais pelo irmão, fazer coisas boas pelas pessoas, fazer a caridade, né? Ao invés de dar uma esmola, faça a caridade. Segundo, a caridade ele pratica a justiça. Segundo, rezar mais
Então, quem nunca vai à igreja, durante este tempo, procure mais a igreja na quaresma. E o terceiro é o jejum. Jejum, mortificação, exercícios de renúncia, são todos muito importantes. E não só o jejum de comida, não é? Mas também há vários tipos de jejuns e de mortificações que são até mais urgentes que façamos. O jejum da língua, para quem gosta muito de falar da vida alheia e vive como uma mosca varejeira, procurando história, seria muito interessante jejuar da língua, não é? E outros jejuns que nós podemos pensar de fazer, tá certo? Diminuir a bebida, diminuir algumas coisas, o cigarro, né? Essas coisas todas. Pois bem, sobre a oração, o importante na oração não é que ela apareça, é que apareçam os frutos. Então a oração deve ser como a água que corre debaixo da grama. Ninguém vê a água, mas vê a grama verdinha. O importante na árvore não é que ela seja bela, mas é que ela dê bons frutos. Jesus viu uma figueira belíssima com folhas verdes, toda bonita. E Jesus disse: mas onde estão os frutos? Não tem fruto? Se não tem fruto, deve morrer, deve secar. Então o importante da árvore não é a beleza, não é que ela apareça. O importante é que apareçam os frutos. O jejum, lembra São João Crisóstomo, não é só um jejum de deixar de comer carne, porque ele diz: você pode deixar de comer carne de animal e estar comendo a carne alheia, mordendo a vida alheia. Então, além do jejum de comida, é importante fazer outros jejuns, porque o jejum da carne pode ser importante, a abstinência do doce, tudo isso pode ter o seu valor espiritual. Você pode tomar isso com um caráter e valor espiritual. Mas há outros jejuns que são necessários. Diminuir a frequência na internet, diminuir o tempo que fica diante do celular e dar mais tempo à família. Então existem muitas coisas que podem ser feitas, não é? E no jejum também, quando se fala de jejum, se fala de criar novos apetites, criar fome de ler a palavra de Deus, criar fome de oração. Na verdade, Jesus nos chama para sermos maduros nesta quaresma. Buscar fazer desses 3 exercícios de maturidade e construir uma nova relação com Deus através da oração feita de um modo diferente, com o outro através da esmola, ao invés da esmola, a caridade e a justiça, e o jejum para criar uma relação nova consigo mesmo. Eu concluo com o pensamento de Santa Bárbara, que dizia: é preciso aborrecer-se para chegar a amar a si mesmo, cegar-se para ver melhor, renunciar à riqueza para ser verdadeiramente rico, fazer guerra interior para alcançar a paz. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.